Fala pessoal, aqui é o Alessandro da Quero Ótica. Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Quero Ótica Trends de Olho no Futuro. Quero Ótica Trends é o maior evento online de tecnologia e gestão para o varejo óptico do Brasil. É muito importante você estar aqui com a gente nesse evento. Eu queria também falar para você ficar bem atento aos seus e-mails, porque a nossa equipe de marketing vai estar enviando para você um material exclusivo de marketing para sua ótica, que vai ser muito útil para você usar agora no final de ano, tá bom? Também, se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever aqui no chat que a gente vai estar respondendo você, tá? Também você pode seguir a gente nas redes sociais, Quero Ótica Oficial, segue a gente lá, dá um like nessa live, isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar no nosso primeiro dia de evento, nós vamos ter uma convidada muito especial, é a Ambra Sincock. A Ambra, ela é diretora executiva da Abiótica, que é a Associação Brasileira da Indústria Ótica. Ela é responsável institucional, gestora de planejamento e ações estratégicas e coordenadora de projetos da Abiótica. O tema da nossa live de hoje, do nosso evento de hoje, é Visão do Mercado Óptico e Tendências para 2024. E, sem mais delongas, Ambra, é com você. Olá, pessoal. Eu sou Ambra Nobre Sincock, diretora-presidente da Abiótica, Associação Brasileira da Indústria Óptica, uma das entidades mais representativas do setor óptico brasileiro. E quero agradecer aqui o convite do Alessandro, muito obrigado, e parabenizar toda a equipe da Quero Ótica pela terceira edição da Quero Ótica Trends, que traz tanta informação relevante para as óticas de todo o Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, conversar um pouquinho sobre a contextualização aqui do setor óptico, né, como é que a gente vem performando e como é que anda o setor óptico, que é um assunto aí importante para todos nós. Então vamos falar um pouquinho aqui dos negócios no mercado óptico brasileiro. O setor óptico brasileiro tem crescido de uma forma menos progressiva nos últimos anos, devido aos anos de pandemia, mas temos muito a comemorar, afinal recuperamos aí, em 2022, estamos acima do faturamento antes da pandemia, então temos muito a comemorar. No ano de 22, fechamos em 24,4 bilhões de reais na ponta do varejo. Então, o que é esse número, pessoal? É todas as vendas somadas de todos os varejos do Brasil. Então, o setor óptico como um todo, a cadeia produtiva, faturou 24,4 bilhões de reais em 2022. Então, temos muito a comemorar, houve um crescimento significativo, e mesmo nos anos de pandemia, 20, 21, performamos razoavelmente bem, como já disse para vocês nas edições anteriores desse evento, mas temos bastante a comemorar, performamos muito bem em 22. 23, temos tido aí essas dificuldades do pós-pandemia, como todos os demais setores, mas temos demonstrado aí bastante resiliência e temos paulatinamente crescido mês a mês. E como é que o setor óptico distribui, né? Como é que se distribuído esses recursos aí ao longo desse Brasil gigantesco, né, de dimensões continentais? Então, considerando ali as populações de cada região do Brasil e a quantidade de óticas existente em cada região do Brasil, a gente percebe que existem estados que agregam muito mais valor no setor óptico, né, o ticket médio e o faturamento, e também gera mais empregos. Então, se a gente pegar a região norte, com uma população de quase 20 milhões de ótica, 20 milhões de pessoas e quase 3.800 pontos de venda, óticas, gerando 13.313 empregos, a gente faturou lá no ano de 22, nessa região, 1,4 bilhões de reais. E quando a gente olha para outras regiões, como o Centro-Oeste, a gente percebe que existe uma agregação de valor maior, né? Porque com uma população menor, cerca de quase 17 milhões de habitantes e 4.200 óticas aproximadamente, a gente gera 14.244 empregos, né? 3 vezes mais que o norte, mas fatura também quase 3 vezes mais, 3,2 bilhões de reais.
E, evidentemente, essas regiões muito mais competitivas, né? E a maior região do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Sudeste, que joga um papel fundamental no faturamento e nos negócios do setor óptico brasileiro, com pouco mais de 90 milhões de habitantes, pouco mais de 21 mil varejos, mas que gerou quase 82 mil empregos e faturou quase 14 bilhões de reais em 2022. Então, esse é o desenho da distribuição de faturamento e riqueza em empregos do setor óptico brasileiro. Bom, isso significa que com uma população de 214 milhões, e agora a gente já sabe que esse número foi revisado pelo IBGE, temos aí cerca de 204 milhões de habitantes, geramos em 2022, mas permanece porque estávamos estimados em 214 milhões em 2022, mas com o recente censo do IBGE, chegamos aí a 204 milhões, geramos aí quase 190 mil empregos, né? Bastante significativo, apesar de não sermos uma cadeia produtiva com uma cauda longa, que gera um número de empregos indiretos muito grande, mas sem dúvida nenhuma, uma cadeia produtiva importante. Bom, e como é que é a participação dos estados, né? A gente viu lá como é que se distribui os negócios e o faturamento no setor óptico brasileiro pelas regiões do país. Então, acho que é importante dar uma olhadinha aqui nos estados para entender quais os estados que jogam esse papel mais fundamental no setor óptico brasileiro. Então, a gente olha aqui São Paulo, né? Então, de todos aqueles 24,4 bilhões de reais que faturamos em 2022, 36,88% foram especificamente faturados no estado de São Paulo. Então, mostrando o quanto São Paulo tem um papel fundamental, levando quase 40% de todos os negócios do setor no ano de 22. Seguido de Minas Gerais, com 10,81%, do Rio de Janeiro, com 6,25%, Paraná, com 5,22%, com 4,66%, Rio Grande do Sul com 4,22, Santa Catarina com 3,92. Então, quando a gente olha essa distribuição e 4 ou 5 estados do Brasil significam mais quase 60% de todo o faturamento do setor óptico brasileiro, a gente entende o quanto algumas regiões são importantes para os negócios do setor. Bom, agora a gente olhou por estado, vamos dar uma olhadinha por região para entender como essas regiões se firmam como protagonistas dos negócios do setor óptico brasileiro. Então, Sudeste, evidentemente, porque está São Paulo e outros estados que eu acabei de mostrar que são importantes para o faturamento do setor óptico brasileiro. Então, Sudeste sozinho, ele significa quase 57% de todos os negócios do setor óptico brasileiro. Então, 56,91%. O Sul com 13,36%, o Centro-Oeste com 13,23%, e a gente já tinha visto lá no mapinha da distribuição regional por população e emprego, que Sudeste, que o Centro-Oeste agregava muito valor, né? Ele tinha o dobro ali de empregos do setor óptico e 3 vezes o faturamento, quase 3 vezes o faturamento. Então, ele se consagra aí, se firma como a terceira região mais importante para o setor óptico brasileiro. Então, seguido do Nordeste por 10,81%, e, evidentemente, o Norte, que tem uma região geográfica bastante grande, mas uma população não tão significativa e um baixo consumo de produtos ópticos no Brasil. Então, esse é o desenho, né? Agora que a gente conseguiu entender como esses negócios eles se distribuem por todo o Brasil, acho que a gente pode olhar um pouquinho, então, o que são, como funciona a venda do produto nessas regiões. Então, evidentemente, a gente não tem ali exatamente os números de faturamento por tipo de produto, né? Alguns me perguntam especificamente, mas vocês têm lentes multifocais? A gente, de fato, não tem, mas a gente tem, sim, um bom mapeamento das categorias de produto e como elas performam nesses estados, regiões e cidades. Então, como a gente já viu ali como é que se distribui o faturamento, agora vamos olhar como é que está funcionando o faturamento das categorias de produtos. Então, lentes de contato, daqueles
4,4 bilhões de reais, 1,3 bilhão nós faturamos por todo o Brasil, nessas regiões, considerando aí o quanto elas são significativas para os nossos negócios, em lentes de contato. 9,4 bilhões, que é a nossa categoria que melhor performa, em lentes oftálmicas, né? Hoje a gente sabe que as lentes oftálmicas têm uma agregação de valor importantíssima dentro da óptica. 7,4 bilhões em armações, né? E a gente ainda tem esse descompasso, porque vende mais lente do que armações, e a gente tem os números os números aqui mapeados por unidade de produto, e a gente sabe que esse descompasso entre a quantidade que vende em lentes oftálmicas e armações, apesar de que às vezes a lente pode ser um pouco mais cara, que a armação escolhida pelo cliente, existe um descompasso muito grande de mais de 45 milhões de armações que nós, infelizmente, perdemos para o mercado ilegal. Porque todos os nossos números são mapeados a partir de fontes legais, né? Produtos legais, porque a partir de fontes oficiais. Então, todos os produtos ali que são vendidos como pirataria, sem nota, em lojas que não são ópticas, né, regulamentadas, com alvará sanitário e constituídas legalmente, a gente não consegue visualizar. Então, esse grande descompasso entre lentes oftálmicas e armações está justamente nesses produtos que são, de fato, vendidos de forma ilegal, o que é muito ruim e só traz prejuízos para o nosso setor. Então, as armações tiveram um desempenho de 7,4 bilhões de reais, né, por todo o Brasil, dentro dos nossos 24,4 bilhões faturados, e a gente sabe que a lentes oftálmicas tem pouquíssima pirataria, mas as armações, principalmente as de grife, são muito pirateadas. Com relação aos solares agora, os solares performaram razoavelmente bem, com 5,1 bilhões de reais, ele caiu bastante na pandemia, devido àquela questão de estarmos mais em lockdown, estarmos meio mais isolados, pouco ao ar livre, e ele não conseguiu se recuperar com a mesma força que vinha até 2019. Os óculos de segurança, que ganharam uma conotação importantíssima no ano de 2019 20 e 21, devido à pandemia, né? Vendeu-se milhões de unidades de óculos de segurança, e muitos deles precisando colocar ali as lentes de correção, e evidentemente só a ótica pode fazer isso. Então, nós tivemos uma performance dessas armações, desses óculos de segurança dentro das óticas, de 1,07 bilhão em 2022. Bom, esses foram os números, né? E acho que olhar os números do passado nos dá um bom direcionamento para seguirmos para o nosso futuro, mas sempre há essa pergunta todos ficam ansiosos para saber, ok, mas quais são as tendências, né? Quais são as mega tendências? O que vai nos fazer crescer e se consolidar nos próximos anos? Então, eu trago aqui um pequeno estudo sobre as mega tendências, né, até 2030, né? Então, o que vai reinar aí de novidades e de tendências em óculos de grau e solares, para que isso possa direcioná-los um pouco nas suas estratégias e nas óticas para os próximos anos. Então, a gente vai falar aqui das tendências mais quentes, o que vem desenhando o nosso futuro no setor óptico brasileiro. Então, a gente entende que design e materiais vai jogar um papel fundamental nos próximos anos. E que tipo de design? Esses designs mais inovadores, então, em impressão 3D, e em materiais mais naturais, o minimalismo, que vem muito forte nessas novas tendências que a gente tem visto, principalmente aí agora já mais no verão e agora inverno europeu. Então, a impressão 3D, toda essa tecnologia de trazer óculos mais adequados ao consumidor, que tenha mais a ver com o gosto pessoal, com encaixes mais perfeitos, sem dúvida é uma mega tendência. E entrando aí nas questões da tendência mais do minimalismo, os mais preocupados também com os materiais mais naturais, com mais respeito ao meio ambiente.
E as tecnologias emergentes, sem dúvida nenhuma, né? Hoje a inteligência artificial tem nos mostrado um novo caminho, e isso sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial vai mudar demais a indústria e o varejo, e a percepção das pessoas, evidentemente, vai mudar tudo. A gente entende isso, a gente acredita nisso. Então, algumas coisas serão importantes relacionarmos com os nossos clientes, consumidores de produtos ópticos. A realidade virtual, né, essa forma de experimentação, diferentes formas, estilos, cores, isso vai ser jogar um papel fundamental para as óticas que querem estar na vanguarda. Tecnologia vestível, então esses óculos inteligentes, a gente vê aí várias parcerias entre companhias de óculos com empresas de tecnologia, então isso vai trazer bastante novidade, curiosidade do nosso consumidor e, consequentemente, consumo. Tecnologia de lentes, né? Hoje a gente já tem aí os tratamentos, temos os filtros azuis, os antirreflexos muito desenvolvidos, mas a tecnologia em lentes vai trazer bastante novidade até 2030, e isso certamente vai estimular o consumo dos produtos nas nossas lojas. Sustentabilidade, a gente viu que ali era uma mega tendência, essa coisa dos materiais, então serão preocupações ambientais, serão de fato decisivos para o consumo. Então, produtos com materiais reciclados, então a reciclagem, a preocupação muito com plástico, que é muito agressivo no meio ambiente, energias renováveis, biorrecursos, óculos criados a partir de materiais biodegradáveis, e mais que se decompõem, mais alinhados e amigos da natureza, certamente trarão vendas importantes para nossas lojas e serão importantes para o nosso setor. E as previsões para o futuro do setor óptico até 2030, então, se pudéssemos resumir o que falei até agora, diríamos que seria neste eixo: uso de tecnologias de acessibilidade, óculos com inteligência e com dados biométricos, exploração de novos conceitos e identidades. Então, um pouquinho desses óculos adaptáveis, dessas tendências de dados, né? Estamos cada vez mais conectados e a pandemia acelerou essa nossa conexão, sem dúvida nenhuma, e a tendência de ampliar opções e criar propostas mais diversas para os nossos consumidores. Isso certamente fará sucesso no setor e junto aos nossos consumidores e usuários de óculos. E os efeitos da pandemia no setor? Bom, como é que foi isso e como é que a gente se recuperou, né? Já que a gente está olhando para o futuro, vamos tentar entender esse aprendizado aí e trazer isso para o nosso futuro. Então, a popularidade aumentada dos óculos virtuais, né? As pessoas mais conectadas querem entender melhor, e certamente as vendas online avançaram enormemente e vão avançar nos próximos anos, então estejam conectados ao nosso ponto de varejo físico, jamais será extinto, essa experiência do presencial não vai acabar, os seres humanos gostam dessa experiência, mas evidentemente o varejo online vai avançar, então se preparem para que vocês tenham pontos PDVs, né, pontos de venda para experiência, mas que também participe dos negócios, serão importantes e jogarão um papel fundamental nos seus negócios nos próximos anos. Óculos com tratamento de reflexo, né, ganham destaque, né? Afinal, esse mundo mais conectado demanda essa necessidade, né? As pessoas estão mais trabalhando em casa, mais nas telas, e isso de fato exige proteção, maior proteção para os nossos olhos, e elas estão cientes disso, elas percebem isso, é perceptível. Visto o quanto as lentes, né, lá nos nossos números não caíram durante a pandemia, as vendas, né, e sim dos solares, de outros produtos ópticos, mas das lentes se mantiveram sempre crescentes. Os óculos de sol com lentes espelhadas é uma grande tendência, a gente percebe isso voltando, né, as pessoas em pesquisas recentes relataram que estão passando mais tempo ao ar livre, até por questão de ter ficado 2 anos em lockdown, mais fechadas, mais contidas, elas querem estar mais ao ar livre, e isso certamente será uma tendência nos próximos anos, e os polarizados, os espelhados, de fato, voltam com bastante força.
E quais serão as oportunidades, então, né? Então, no que eu devo focar, né, na minha ótica? Como é que eu devo me comportar? Como eu falei para vocês, a experiência física, a nosso entendimento é que não acaba. Então, fazer realmente desse PDV uma experiência. Então, as lojas alternativas, nichadas, com espaços interessantes, atrairão muito mais esse consumidor. Então, isso é super importante que vocês tenham essas lojas mais atraentes. Óculos de produção customizadas, a gente viu que o 3D, a prototipagem rápida em produtos bem adequados à necessidade e ao gosto do cliente vai crescer. Então, produzir sob medida, com qualidade e preço, evidentemente, será um atrativo para todo empreendedor aí que quer trazer novidades para o seu negócio. O serviço móvel de conserto, a gente fez uma pesquisa recente na Biótica, com uma amostra muito grande, ela ainda não foi divulgada aos nossos associados, mas a gente já analisou na semana passada, então uma informação bem nova e quente, e mais de 80% dos clientes dizem que ele se fideliza muito a ótica que oferece serviços como conserto de óculos e visagismo. Isso os estimula a comprar e a voltar na mesma ótica, né? Então, uma pesquisa bem recente. Então, levar esse serviço para o seu cliente é muito importante. E se for móvel ainda, no sentido de delivery, busca, conserta, devolve, certamente vai fidelizar e trazer, agregar valor aos seus negócios por conta principalmente da fidelização e da procura da sua ótica pelo seu cliente. Bem, pessoal, essas foram algumas das nossas megas tendências, né? Vamos soltar uma pesquisa agora que a gente fez muito representativa nos principais estados que geram negócios no setor óptico brasileiro. E prepare-se, né? O futuro já começou, começa hoje, né? Todo dia temos que construir uma nova página e, estando atentos a essas tendências, certamente construiremos uma bela história de sucesso nas nossas óticas no Brasil. Meu nome é Ambra, como eu disse para vocês, e esses são os meus contatos. Aqui na Biótica temos sempre novidades, estamos sempre fazendo mapeamentos, pesquisas, temos muitas informações, então sempre que precisarem, nos contacte, estaremos à disposição, e foi um prazer estar aqui com vocês nesse terceira edição desse evento que já é um sucesso, o Quero Óptica Trends. Muito obrigado.